Agora eu quero saber, Falar o quê? E o Cifuentes? Uai, tava na farra, né, irmão? Porra, mas como é que não vai? Uai, como é que... Encontra os amigos do país, há muito tempo que não Pô, vê. fazendo aquele churrasquinho, Mas né? levou um menino, só. Gente. Mas aqui, os meninos do Cruzeiro foram afastados. E aí? E o Cifuentes? Vai ser afastado? Não vai, né, CJ? Não vai, cara. É por isso que eu acho muito complicado essas punições, cara. É por isso que, pra quem tá de fora, né? Gente, assim, pra quem tá de fora, foi basicamente a mesma coisa. Não. Foi De jeito sim. nenhum, gente. Pra quem tá de então, fora. então me explica a diferença. Pra quem tá de fora, qual Então foi a vai lá. diferença? Ele tava Folga serviço da seleção, e saiu de pra folga. festa. Não, os meninos também estavam de folga. Estavam de não tava, folga. não? Os meninos da base também estavam de estavam. folga. Por quê? O problema dos Qual que é a meninos foi ter diferença? sido um dia depois da eliminação pro Souza da Paraíba Ah. e teve coisas a mais, né? Mas você tem prova disso? Não, a imagem... Porra, mas aí não, a imagem Vinícius, mostra, mas aí né? não, pô. É É o por que isso tá que na eu imagem falo. que É importa. por isso que eu falo da transparência, cara. É por isso que é muito difícil acho que são casos e tomar casos. essas situações. Claro que são. Eu até Claro concordo que são casos e casos. Mas sou entendeu? incoerente. Porque, diga-se de passagem, o caso do Cifuentes só deu algum tipo de Repercussão. repercussão porque a criança tava junto lá. Senão, ninguém teria falado nada. Não tem problema nenhum no que ele fez. Sinceramente, não tem problema nenhum no que ele fez. Não E tem. outra, se tem alguém errado, é o menino de 16, 17 anos lá, porque 17 anos é criança, mas já sabe o que tá fazendo. Ele sabia que tava fazendo algo errado, que não podia estar ali e tudo mais. Então, assim, acho que se alguém tem Cara. que responder é o garoto, não quem tava junto com ele. E aí, jogador? Vai falar nada, não? Cara, eu concordo. momento de folga. Não, assim, o Folga é momento folga, de, né, não? Folga é folga, Folga é exatamente. folga, mano. Independentemente se é compatível com a vida profissional do atleta. Na folga dele ele faz o que ele quiser. A discussão se ele deveria ou não é outra. Agora o problema é que quando você tem uma punição, algumas diferenças nas situações para um e não vai punir o outro, porque não vai punir o Cifuentes, como é que o grupo vê isso? Ah, tem privilégio? Como é que é? Por que puniu um e não puniu o outro? Faltou clareza do Cruzeiro por que puniu exatamente o Fernando e o João Pedro e não vai punir o Cifuentes agora? Esse é o problema, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E, né, em relação ao que fazer, Os como critérios explicar ali. os critérios, como explicar para fora, para a imprensa, para A o torcedor. comunicação, ela é complicada. É fundamental nessa nesse situação. momento. E Porque é fundamental. eu acho que alguém tem dúvida que o Cifuentes não vai ser punido? Acho que não. Não. Né? O Cifuentes não vai ser punido. A Federação Equatoriana que chegou a dizer Pesa que... o fato disso? Ah, não pode ser convocado. O Cruzeiro pode dar uma de Pilatos aí e falar assim, ó, gente, vou lavar as mãos porque Ele não tava na nossa gestão. Exatamente. Mas vai ser a muleta. Pode, Mas vai ser a claro que muleta. Pode, não pode? Pode. Mas Gente, vai ele ser tava com a muleta. seleção do país dele, ele não fez, né? Mas Essa folga- é uma mas tem desculpa, diferença? mas não, mas Folga tem diferença? Mas me fala. errado não vai estar, né, ô Cabidão, se eles fizerem isso. Tem Tem coisa que é legal, tem coisa que é imoral, é assim. Eu só isso, acho que entendeu? tem que ter coerência. Tem que ter coerência, CJ, desculpa. É. Mas não vai acontecer. 993169898, o torcedor do Cruzeiro poder falar Tem isso aí. um outro ponto também que eu acho que é importante. Repito, assim, eu acho que as situações são diferentes. Mas, mesmo encarando como situações iguais, uma coisa é você pegar dois jogadores jovens, como foi no Cruzeiro, e dar a eles um ensinamento diferente do que o Cifuentes, né? Eu acho que esse ponto também precisa entrar, né? Você não trata o seu filho de 10 anos igual você trata seu filho de 18 anos. Mas a gente tá falando Mesmo aqui de que eles empresa. A cometam gente tá o falando mesmo aqui erro. de empresa. É, mas aí a gente o tá cara- falando de aí esse aspecto cara- profissional. O Gente, jogador... mas tem uma O clube questão não tem de que educar formação. ninguém, não. O clube não Claro tem que educar, não. Claro que tem, gente. O João Pedro, Claro que educar o tem. João Pedro, de Claro que 22 tem. Faz anos, parte da 21 formação anos, de atleta, faz claro parte. que faz. Faz parte, Se Cabidão, você faz tem parte. categoria de Gente, base, você tem que fazer o parte da Fernando, educação. beleza, a Educação faz gente parte. entende. O João Pedro, não. Gente, não é questão de entender ou não. A Pô, questão é velho. de tratar diferente Vocês tratam- pessoas Não, mas diferentes. faz parte Jogador da igual educação. menino, velho. Não, Faz mas Faz parte parte da da parte, educação. Então, de 30 pode, o de 19 não pode. Não é que pode. Ah, é o que vocês estão Não, falando. não, Vocês vão me não, desculpar, é o que não, vocês estão não falando. Não é. O poder... Eu tô mais com o Cabidão aqui. O poder é diferente. Eu tô falando na questão de educação. Eu tava concordando contigo poder ali até não é então. diferente, mas CJ. quando você fala de que o clube não tem que educar, aí eu discordei. Aí eu discordei. A mesma coisa que você fala assim... Gente, quem- clube de futebol, a partir do momento que o cara é profissional, você tem que tratá-lo como um colaborador. Como um colaborador. No caso do Fernando, eu concordo com você. Eu não vou entrar aqui no caso do Fernando, porque o Fernando foi lá pro Ferroviário. O Fernando já não é mais assunto mais do Cruzeiro, tá? Esquece. Tô falando do João Pedro.
O João Pedro, ele não tem que ser educado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro não é escola pro João Pedro. O João Pedro, ele está na empresa em que ele trabalha. A empresa que ele trabalha não tem que educar ele. Perfeito. A empresa que ele trabalha paga o salário dele. Bem, e mas ele a sua tem que empresa fazer não isso. trata um diretor como trata um estagiário, Cabido. Mas o João Pedro não é estagiário, irmão. Eles estão na mesma função, Enfim. né? Ele não é. Vocês estão falando que o Cifuentes e o João Pedro são jogadores de futebol. Não, aqui. Não, Porra, não é você- isso. Não, pelo amor de Deus. Você, Jogadores em estágios de carreira Não. completamente diferentes. E daí, velho? E daí que você tem que tratar Você pode sabendo ter mais disso. cuidado, mas aí você Gente, pune- Cifuentes, com todo respeito, ele acabou de chegar. levando em consideração que vamos supor que foi o mesmo problema, que eu acho que também tem algumas diferenças. Cifuentes tem 25 anos. Então, já. olha só. Você punir um de uma forma e punir o outro de outra forma, você pode tratar diferente, né? Conversar, ter uma paciência e trazer. Agora, você pune um e não pune o outro, levando em consideração que o problema foi igual, tá? Que eu acho que não foi. Eu acho errado. Tá, agora Eu acho errado. Cabidão, Pela tava- idade, eu acho errado também. Você, eu concordo com o Cabide. eu concordo quando você diz que é profissional, que é quem paga o salário. Eu concordo que o colaborador tem que ir lá entregar e dar o seu máximo. Mas quando a gente fala em educar, eu não estou falando que lá seja a escola. Mas nós, como seres humanos, no nosso ambiente de trabalho, nós estamos sempre aprendendo. Ele não é diferente. Essa educação, na minha opinião, falando pelo Gris, não, na minha opinião, essa educação parte pelo princípio de um aprendizado. Tudo bem, mas ele como ser humano. Um tem Mas 21, só o João outro tem Pedro 25. Cifuentes não pode ser educado? O Não, Cifuentes pode ser tem 25 educado. anos também, É, gente. Todos. Todos tem podem 20, ser outro tem educados. 25. Isso que eu tava concordando A gente com a pode Bíblia. melhorar em qualquer Eu só momento acho que da eu vida. discordei quando ele falou da Ué, educação, que Então não tá lá pra vamos, educar. então vamos ensinar o Cifuentes também. Ó, nós temos que falar da bola, gente. A gente tá falando de fora, quer falar Mas de... impacta, CJ. É? Impacta, claro. Impacta. Isso é chato, velho. Impacta. Isso chega no elenco do Cruzeiro com... Ah, esse aí é privilegiado. Lógico. Aí, ó, esse Claro. aí, intocável. Claro. Os meninos não Claro. são. Sua